Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Vamos neste momento à mensagem da Bíblia. Resistindo às imposições do inimigo. Eu convido a abrir a sua Bíblia, me acompanhar, como bom bereano, no livro do Êxodo. Êxodo capítulo 8 e o verso 28. Êxodo 8, verso 28, diz assim na palavra do Senhor: Então disse Faraó: Deixar-vos-ei ir para que ofereçais sacrifícios ao Senhor, vosso Deus, no deserto. Somente que, saindo, não vades muito longe. Orai também por mim. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos. Pai amado, Pai querido, graças te damos, Senhor, por aqui estarmos diante da Tua Palavra, que foi preservada ao longo de tantos anos, para que através dela, Senhor, tivéssemos a nossa fé aumentada. Pai, como a fé vem pelo ouvir e o ouvir a Palavra de Deus, é isso que nós te pedimos nesta noite, Senhor. Abra o nosso discernimento, o nosso entendimento, para entendermos a Tua Palavra, para guardarmos no nosso coração e não sermos apenas e tão somente ouvintes, mas principalmente praticantes da Tua Palavra, Senhor. Abençoa-nos, a todos nós aqui nesta igreja e a cada um dos irmãos que estarão ouvindo esta mensagem posteriormente, com a Tua paz, com a Tua unção, com a Tua presença. Te oro agradecido no nome de Jesus. Amém. O Êxodo é uma das mais belas histórias da Bíblia, com certeza. Ele já foi interpretado de várias formas, de várias maneiras, e as pessoas o têm estudado muito. Nós sabemos que no Êxodo aconteceu a passagem maravilhosa pelas águas do Mar Vermelho. No Êxodo a água saiu da rocha. No Êxodo o maná caiu do céu todos os dias. Aqueles 40 anos eles foram alimentados pelo Senhor. No Êxodo, Deus os protegia durante o dia com uma nuvem e os guiava também através dessa nuvem, e à noite os protegia, os aquecia com uma coluna de fogo e também lhes dava a direção. Naqueles 40 anos, Deus trabalhou aquele povo de uma forma maravilhosa. Transformou um povo acostumado a ser escravo em um povo guerreiro e lutador. É isso que Deus quer fazer comigo e com você. Da escravidão Ele já nos tirou, está nos tratando agora no deserto. Para quê? Para que possamos ser competentes e conquistarmos a nossa vitória. Como? Perseverando até ao fim, para chegarmos a Canaã celestial. E hoje, quando nós olhamos para esse texto do Êxodo, nós verificamos que após cada praga que vinha, Faraó prometia libertar o povo. Vinha a praga, ele prometia libertar, ele dizia que o povo ia sair, que poderia oferecer sacrifícios a Deus, e chegou até a fazer algumas exigências ou imposições.
Por isso, a mensagem é resistindo às imposições do inimigo. Da mesma forma que Faraó colocou ao povo de Israel imposições e exigências para sua libertação, hoje são as mesmas impostas aos crentes pelo nosso arqui-inimigo Satanás. Bem, nós estamos aqui em meio ao começo do Êxodo. Nós vimos que esta passagem que lemos em Êxodo 8, 28, ela está inserida num contexto em que a praga das moscas havia tomado conta do Egito. Era a peleja de Moisés e Arão com Faraó para conseguirem amolecer o coração de Faraó para que ele deixasse o povo de Israel ir embora, libertasse eles daquela escravidão que durava 430 anos. O coração de Faraó não amolecia. Já tinham vindo 4 pragas, essa já era a quarta, as moscas, já tinha vindo piolho, rã, as águas transformaram-se em sangue, e estava aqui na 4ª praga. E nós sabemos pela Bíblia que 10 pragas aconteceram. E aqui é interessante, você acompanha agora o desenrolar do que nós vamos estudar na palavra, e veja como foi mudando a estratégia de Faraó. Aqui é um simbolismo. Faraó simboliza Satanás. Satanás que nos aprisiona no pecado e que não quer abrir mão de nós. Moisés aqui representa o libertador. Quem é o libertador que nós conhecemos? O Senhor Jesus. Moisés aqui está simbolizando o Senhor Jesus na guerra com Satanás para disputar as almas do seu povo. E vejam que coisa interessante, você vai ter oportunidade de acompanhar nessa mensagem as imposições que o inimigo colocava para dificultar ou para impedir a saída do povo do Egito. Do mesmo jeito que Satanás não entrega fácil a nossa alma. Eu passei aprisionado até os 51 anos de idade, irmãos. Você acha que Satanás ia me entregar assim por nada? Depois de eu ter servido diretamente em centros espíritas por 31 anos, fazendo a vontade dele, ele era Senhor e Rei na minha vida. Você acha que ele ia ficar satisfeito? E que você acha que ele hoje está satisfeito comigo? Com certeza que não. Pensa comigo, Faraó, ele representava toda uma dinastia que havia aprisionado e se valido do trabalho escravo de todo aquele povo que era o povo separado por Deus. E ele oprimia, massacrava aquele povo como escravos durante 430 anos, mais de 4 séculos. Você vê que ele não entregava fácil, e ao mesmo tempo chama a nossa atenção porque diz que Deus endurecia o coração de Faraó. Pode parecer um contrassenso. Deus não queria que ele libertasse? Queria. E por que então endurecia o coração de Faraó para Faraó colocar mais imposições? Os propósitos de Deus. Estava trabalhando aquele povo. Faraó nem sabia, mas estava sendo apenas um instrumento nas mãos de Deus para trabalhar o seu povo. Por isso ele endureceu até chegar à 10ª praga. Na 4ª é que ele se manifesta dessa forma. Ele abriu um pouquinho só, vamos dizer assim, a torneira. Só um pouquinho. Não era o que eles queriam, mas foi o que ele abriu naquele momento. Eu gostaria que você, amado irmão, estivesse atento a estas imposições. Nós destacamos no texto imposições seríssimas que ainda hoje o inimigo faz, que Faraó fez, simbolizando Satanás. E hoje Satanás faz na minha vida, na sua vida, estas imposições.
Eu gostaria que você estivesse atento a elas, porque talvez, quem sabe, alguma delas já esteja pesando sobre a sua vida e você ainda não se deu por conta disso. Vamos ver? Êxodo 8, 28. Ele disse o seguinte, no 8, 28. Então disse Faraó, vamos meditar agora nessa palavra: deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus, no deserto. Olha a imposição que ele fez. Ele colocou uma restrição, somente que, saindo, não vades muito longe. Ou seja, vocês podem sair, mas vai ali pertinho, de forma que eu possa estar vendo onde é que vocês estão, de forma que eu possa continuar controlando a vida de vocês. Eu vou deixar, vocês podem ir oferecer sacrifício ao Deus de vocês, mas não vai longe. Ou seja, continua debaixo dos meus olhos, debaixo das minhas mãos. Não vá muito longe. Vai ali, mas não vai muito longe. Ou seja, vocês vão agora, pode ir, mas não vão muito longe. Quantas vezes, irmãos, um novo convertido, ele passa por uma situação como essa? Talvez ele já tenha ouvido essas frases por pessoas que são usadas mesmo, e eu digo aqui algo que é muito forte, mas eu vou dizer, talvez muitos de nós, novos convertidos, ou até não, já convertidos há algum tempo, tenhamos ouvido frases de pessoas usadas por Satanás. É forte, mas eu não tenho medo de dizer, porque pessoas que vêm com frases como essa, para os novos convertidos principalmente, só pode ser pessoa usada pelo Satanás. Quando chegam para o novo convertido e dizem: você se tornou crente, foi? Cuidado, hein? Vê se você não vai se tornar um fanático agora por Bíblia, por igreja. Olha, porque agora você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Olha, abre o teu olho, viu? Já vi que agora você vai dar dinheiro para o pastor, né? Não vai poder farrear, você não vai poder beber. Já ouviu essas frases, né? Quem você acha que fica colocando isso para desviar a pessoa do caminho? O que é isso? É a dúvida. Coloca a dúvida no coração da pessoa, já o desânimo também. E o desânimo, você pode ter certeza, o desânimo é a maior arma que Satanás usa. Se vier alguém com palavra de desânimo, irmão, pode repreender, que é Satanás que está ali. Se você tiver consagrado e repreender, o outro cai. Não brinque não, cai. Se vier com palavra de desânimo, pode desconfiar que Satanás está falando por aquela boca ali. Quantas vezes a pessoa chega e diz: Deus já sabe de tudo que você precisa. Ora, Deus já conhece todas as suas necessidades. Deus sabe dos teus problemas. Então, se Ele sabe de tudo, para que você fica perdendo seu tempo aí orando? Fica debochando, ironizando, fazendo pouco, ridicularizando a pessoa, porque ela está buscando a Deus em oração. Ele diz: perder tempo, ficar aí de olho fechado, de joelhos. Você não precisa se ajoelhar. Deus escuta do mesmo jeito, tanto faz estar de joelho, deitado, sentado. Deus vai escutar. Não precisa ficar de joelho, perder tempo, ficar aí falando igual a um doido, falando com o vazio. O que você está fazendo? Você está doido? Ou seja, Satanás está te dizendo, sabe o que? O que Faraó disse: vai, mas não vá muito longe. Não vá muito longe. Anda aqui por perto, que eu fique de olho em você. Quantos de nossos irmãos hoje em dia estão aí obedecendo às imposições de Satanás? Não vá muito longe na sua oração. Outros talvez digam: não vá muito longe na sua santificação. Jejum, santificação, besteira de irmão Edson.
convocar a igreja para uma semana de santificação, porque vai ter ceia no domingo. Isso é bobagem. Ora, só um memorial, fica dizendo, para que você vai ficar querendo se santificar? Ora, todos nós somos pecadores. Por que você quer ser santo? Você quer ser mais santo do que os outros? Quantas frases ecoam muitas vezes na sua mente? Ah, pai, besteira, bora lá, ninguém está vendo. Qual é o problema? Ninguém está vendo, ninguém vai ver não. Um pecadinho aqui, outro pecadinho ali. Ora, qual é o problema? Isso não vai fazer diferença não. Pecadinho, isso é bobagem. Para Deus não tem pecadinho nem pecadão. É pecado, ofendeu a santidade de Deus, é pecado. Ele não faz distinção entre tamanho de pecado. Mas as pessoas ficam dizendo isso. Não se preocupe, meu irmão, com essas frases, porque elas não são vindas de Deus. É uma imposição de Satanás. Ele está dizendo para você, não vá muito longe. Ouça muito bem o que eu vou dizer agora com relação a isso, a questão da crítica a você estar orando. Por que é que Satanás usa pessoas para vir dizer isso para você? Ouça muito bem, o diabo treme quando um cristão se ajoelha para orar. O inferno treme porque essa oração abala as estruturas do inferno. A oração sincera de um crente fiel abala as estruturas do inferno. Ele não suporta. Por que é que ele tem que desmontar essa vontade da gente de buscar Deus? Sabe por quê? Porque Jesus Cristo disse: as portas do inferno não prevalecerão. As portas do inferno, elas não conseguem ficar fechadas. Elas são arrombadas pelas orações do crente. Ora, o diabo vê as portas dele sendo arrombadas pelas nossas orações. Ele tem que fazer alguma coisa, ele tem que usar alguém para te desorientar. A oração e a santificação do crente que não dá ouvidos às imposições de Satanás, arromba o inferno, o invade, não para ficar lá dentro, mas para esvaziar o inferno e povoar o céu, porque é as nossas orações, as nossas intercessões que Deus age nelas, e muita gente tem sido liberta das garras de Satanás, e é por isso que o cão se revolta. Querido, porque é que Faraó não queria deixar o povo ser liberto? Pelo mesmo motivo que Satanás não quer que você e a sua família sejam libertas. Ele não os quer perder para Jesus Cristo. Faraó não queria perder o povo para Moisés. Satanás não quer nos perder para Jesus Cristo. Quantos hoje estão caminhando, irmãos, a passos largos para o inferno? E as portas do inferno estão se colocando muito forte diante de nós. Mas eu quero lhes dizer que com uma vida de adoração, com uma vida de consagração ao Senhor, com uma vida de oração, nós podemos derrubar as fortalezas de Satanás. Vamos para Êxodo, capítulo 10 agora, mais adiante. Olha como muda um pouco a atuação de Faraó, que interessante. Êxodo 10, os versos do 8 ao 11. Já estamos agora na 8ª praga, na praga dos gafanhotos. Êxodo 10, do 8 ao 11. Diz assim: então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhes disse: olha só, ide, servi ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, e com os nossos velhos, e com os filhos, e com as filhas, e com os nossos rebanhos, e com os nossos gados, havemos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor. Replicou-lhes Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir, e as crianças. Vede, pois tendes conosco más intenções. Não há de ser assim, não há de ser assim. Ide somente vós, os homens,
e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. Que coisa séria. Ele pediu aqui para que fosse a família de todos. E ele disse: só vai os homens, a família não vai. Satanás não quer que você adore ao Senhor. Ele não quer que o povo adore ao Senhor. Ele não quer que a sua família unida adore ao Senhor. Ele quer a adoração para Ele. Ele quer toda a adoração para Ele. Satanás, que no céu era Lúcifer, um anjo, ele foi arremetido do céu exatamente por querer a adoração para si que pertencia a Deus. Ele mesmo também tentou Jesus, conforme consta lá em Lucas capítulo 4. Olha, para todos esses reinos da terra, tudo eu te darei, se prostrado me adorares. Ele disse isso ao Senhor Jesus. Será que ele é ousado? Você acha que ele vai poupar você? Se ele não poupou nem o Senhor Jesus, ele foi ousado e disse: eu te darei tudo isso, se tu prostrado me adorares. Está vendo como ele quer a adoração que é para Deus, ele quer para ele? Satanás quer adoração, quer que tua família o adore. Ele não quer que nós façamos culto, ele não quer que haja uma festa, porque isso o incomoda, isso o enlouquece. Imagina se ele está contente da gente estar aqui adorando a Deus. Ele está furioso, espumejando. Ele está contente com aqueles que ele conseguiu fazer ficar em casa. Aqueles ele conseguiu manter lá, mas com a gente ele deve estar espumejando. Agora os que ficaram em casa, esse ele conseguiu dominar hoje, né? Vocês já perceberam uma coisa, irmão? Pensa comigo. Quão difícil é uma família inteira ir a um culto na igreja? Está aqui os exemplos hoje, está cheio de exemplos hoje aqui. Começar por mim, não consegui trazer minha esposa e minha sogra. Como é difícil trazer a família inteira para o culto. Sempre acaba ficando alguém, sempre fica alguém para cozinhar, para guardar a casa, para esperar um telefonema importante que vai chegar. Não posso sair, mas alguém vai telefonar. Para cuidar das visitas que chegaram na hora imprópria. Como acontece de chegar a visita em cima da hora? Pessoas que são ímpias, que faz anos que você não vê, que vai chegar na hora do culto. Como é que você faz? Convida para vir para a igreja, não querem vir, aí você tem que ficar, que a pessoa só veio te visitar e vai embora. Olha, ela chegou na hora do culto. Não é interessante isso? Todo dia para ela chega na hora do culto. Alguém que está doente, é o meu caso lá, está a mulher e a sogra doente. Alguém que se atrasa, alguém que na hora, um pouco antes de sair, acaba se aborrecendo um com o outro. Agora não vou mais. E Deus é quem paga. Agora não vou mais, para fazer birra para o outro, diz que não vai mais. Alguém que está reclamando, alguém que brigou, alguém que está com problema. Sempre fica alguém que não quis vir. Não quero vir, não vou, pronto. Perceba que isso acontece na hora que você está se preparando para ir à igreja. Você percebe isso? Sempre acontece algum problema. Às vezes é o carro que quebra, ou o ferro que queima, que não esquenta para passar a roupa, a água que faltou na hora que você ia tomar banho, a energia que acaba, é o filho que se revolta que a mãe não preparou o lanche para ele comer antes de sair para o culto, e diz: eu não vou, porque aquele pastor prega muito, e eu vou sentir fome lá, eu não vou sem o lanche. Tudo serve de motivo. Se uma pessoa orando para abalar as estruturas das portas do inferno, uma pessoa já perturba Satanás, imagine uma família inteira consagrada a Deus. Foi por isso, queridos, que Josué, nosso querido Josué, sucessor de Moisés, em dado momento, ele reúne o povo. E o povo estava reclamando, o povo não queria mais seguir a Deus, o povo estava levantando ídolos, estava levantando imagens de escultura, e Josué reuniu o povo e mais ou menos ele falou assim, em outras palavras ele disse isso: olha, eu não me importo muito não com o que vai acontecer com vocês. Agora é o seguinte, se vocês quiserem servir aos deuses dos amorreus, se vocês quiserem servir a Baal, se vocês quiserem servir aos deuses lá do além do rio Eufrates,
Eu quero dizer uma só coisa para vocês. Vocês podem seguir o Deus que vocês quiserem. Agora, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Coisa difícil hoje para um pai de família falar em nome da família. Meu irmão, estou falando com os homens que estão me ouvindo. Deixa eu lhe lembrar que Deus constituiu você por cabeça. Você é responsável pela vida espiritual da sua família. Eu estou falando aos homens. Você é o sacerdote na sua casa. E na casa onde falta o homem que não quer assumir essa responsabilidade, bem, essa responsabilidade ela acaba caindo ou sendo absorvida pela mulher. Acaba caindo na mão das mulheres. Mas muitos homens vão ser cobrados de Deus por isso. E eu quero lhes dizer uma coisa, que esse mandamento, ele é imutável, ele não muda. O homem é o cabeça do lar, e Deus não mudou isso não, continua sendo. Deixa homem, pai e mãe, é o mandamento de Deus. Una-se a sua mulher, e ambos serão uma só carne, um ser só. Faraó, usado por Satanás, nesse texto que nós lemos, você viu que ele queria separar as famílias. Vão os homens, mas os filhos ficam, as mulheres ficam, só vai os homens. Ele queria separar a família. Separar a família lembra o quê? Lembra divórcio, lembra separação. Ora, nunca foi plano de Deus o divórcio, a separação. Por isso, deixa eu lhe dizer uma coisa: quem casou, está casado. Casou, está casado. Você casou, está casado. Não casou ainda, está vivendo junto. Procure fugir do pecado, para viver ajustado na presença do Senhor. Mas você casou, agora você está casado. Forma uma só carne com aquela outra pessoa. Casou, assuma a responsabilidade. É sua esposa, é o seu marido, é sua metade, é a sua carne. Diz uma coisa: quando a tua mão, a mão, está doente, o que é que você faz? Você corta ela fora ou você cuida da sua mão? Se você cuida da sua mão, porque você quer bem a ela te é preciosa, é necessária, por que não cuidar do seu marido ou da sua esposa se ele faz uma só carne com você? E é por isso que Paulo diz: ame sua mulher como sua própria carne. Ninguém odeia sua carne, antes cuida, alimenta e nutre. É a ideia de Satanás essa separação. Pode crer, tem Satanás agindo na vida de muito marido aí. Deu brecha, ele está agindo. Por quê? Ele veio para roubar, matar e destruir. A família é o alvo principal dele. Porque a sociedade hoje está podre. Porque pensa comigo, como é formada a sociedade? Pela soma das famílias. Quer destruir a sociedade? Destrua a família. Quanto mais família desmantelada tem, mais desmantelada será a sociedade. Porque uma coisa é a outra. Ambas são a mesma coisa. Não tem sociedade estruturada se as famílias não estão. Por isso que Paulo diz isso: ame a sua mulher como a sua própria carne. Faraó diz: vá, mas só os homens. A mulher não, os filhinhos não. O rebanho, que ele queria levar o rebanho, também não podia ir. Não, só os homens. Satanás quer separar a família. Satanás quer tirar a família da presença do Senhor. Vamos para Êxodo 10, 24. 10, 24. O que é que ele agora inventa? Na nona praga são as trevas. Em 10, 24 de Êxodo, ele diz: então Faraó chamou a Moisés e lhe disse: olha, já estava aqui, irmão, na nona praga. Só faltava mais uma para ele realmente ceder. A guerra é grande, irmão. A guerra contra o inimigo é grande, é cruel.
10:24 de Êxodo, diz assim: então Faraó chamou a Moisés e disse: ide, servi ao Senhor. Olha a imposição dele agora aqui, ó. Fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado, as vossas crianças irão também convosco. Bobo esse Faraó, inocente. Vocês podem ir, leva as crianças junto, mas o gado, o rebanho não vai nada. O gado fica comigo. Agora nós vamos pensar, como é que eles iriam enfrentar uma caminhada no deserto se não pudessem levar o gado? O gado seria a alimentação para os filhos, para eles, a carne, o couro, o leite, as cabras, tirando as peles para fazer sandálias, etc. E iriam se reproduzindo no caminho. Faraó disse: pode ir. Aí vocês acham o quê? Pensa comigo de novo. Aquele povo, qual é a fortuna que eles tinham? O que é que eles tinham? Eles eram escravos. Eles tinham um rebanhozinho, uma coisinha lá que era só para manutençãozinha deles. Se até aquilo eles tivessem que deixar para Faraó, como é que eles iriam sobreviver? Eles precisavam daquilo ali. E mais, o que Satanás está dizendo aqui é: não leve teus bens. Foi a terceira imposição que ele fez. Em primeiro lugar, vamos relembrar, ele disse: não vá muito longe. Está lembrado? Vá, mas não vá muito longe. Segundo, e depois ele disse: vá, mas não leve a sua família. Ele fica colocando em posição: não vá longe, não leva a família. Aí a peia cobriu em cima dele com as pragas que Deus mandava. Ele concorda: vão, mas o gado de vocês vai ficar, os bens de vocês vai ficar. Pode ir, leva a família, mas não leve o que você tem, não leve os seus bens. Ou seja, vá, mas não leve o seu dinheiro. Faraó disse que libertaria o povo para adorar a Deus. O que eles diziam, que iriam para o deserto para adorar a Deus. Ele disse: então vão adorar a Deus. Contanto que o povo fosse adorar a Deus, mas não levasse os seus animais para oferecer sacrifícios ao Senhor. Você sabe que eles ofereciam sacrifícios através dos animais. Sem os animais, como oferecer sacrifícios de louvor a Deus? Trata-se de mais um truque satânico. Você ouve esta imposição de Satanás e deixa, por exemplo, o dízimo em casa. Ora, o que você consegue fazer hoje na obra, em uma igreja, se não tiver recurso financeiro? Se não tiver investimento? Você quer que caia como maná cai do céu? Não cai. O dinheiro, ele é trazido à casa do tesouro para se poder fazer as obras. Aí vai dizer: mas no céu não vai ter dinheiro. Tá certo, no céu realmente não precisa de dinheiro. Lá não precisa. Mas saiba que lá no céu tem um Senhor que toca no seu coração. Não precisa de dinheiro, mas Ele toca o seu coração. Como é que nós podemos manter as despesas da igreja? Como é que nós podemos manter o patrimônio, adquirir equipamentos? Como é que nós vamos poder comprar o terreno? Como é que nós vamos poder construir o nosso templo para poder abrigar mais e mais pessoas? Que a igreja já está ficando pequena, para a glória de Deus. Nós precisamos de um templo maior, até mesmo porque as pessoas olham para esse templo aqui e dizem: isso não vai durar muito, eu não vou me arriscar nessa igreja, é pequenininha, eu vou esperar mais. Mas nós que estamos tendo a visão de Deus aqui, não estamos preocupados com isso. Mas é importante, nós já estamos até com bom recurso já para dar a entrada do nosso terreno. Louvado seja o nome do Senhor. É que a gente quer comprar um terreno bem aqui, e é caro, mas nós já temos dinheiro para comprar um terreno um pouco mais lá adiante. Louvado seja o nome do Senhor. Mas como? Esse dinheiro, ele é trazido através dos dízimos. Se a pessoa vai na conversa de Satanás, não dizima, como é que a obra vai crescer? Como é que nós vamos poder oferecer mais condições de ganhar mais vida, de salvar mais vida para Jesus? A obra sobrevive com investimento em vida, e isso requer recurso financeiro. Se Moisés tivesse ido com o povo naquelas condições impostas por Faraó, pensa comigo, ele chegaria ao deserto para adorar a Deus. Está lá no deserto, na hora do culto, e ele teria que dizer: Senhor, estamos aqui, Faraó nos libertou, mas
não dá para a gente oferecer sacrifício não, Senhor, porque Faraó não deixou. Aquele Satanás não deixou a gente trazer os nossos animais, com os quais nós ofereceríamos sacrifícios de adoração a Ti, Senhor. Faraó não deixou a gente cultuar a Ti com os nossos bens. Meus irmãos, muitos crentes hoje estão fazendo isso mensalmente. Elevam suas orações a Deus e dizem: Senhor, lamento, mas esse mês não deu para eu te devolver o dízimo. O Senhor sabe, Satanás me deu tanto prejuízo esse mês, os meus eletrodomésticos queimaram, os meus filhos ficaram doentes, eu precisei pagar algumas dívidas, eu precisei agora pagar a matrícula do colégio, eu tive que comprar um material escolar, eu tive que trocar de carro, eu precisei melhorar um pouquinho a minha casa que estava caindo aos pedaços. Em meio a essas dificuldades, muitos imaginam: o mês que vem vai ser diferente. Não, Senhor, no mês que vem eu prometo que eu vou devolver dobrado. Só que não será diferente. Isso é mais um engano de Satanás. Aí eu pergunto: será que nós precisamos realmente de todas essas desculpas? Ou será que nós não estamos sendo tolos e caindo nas imposições de Satanás, nas armadilhas de Satanás, cilada de Satanás? Sabe por quê? Você vai entender agora o porquê. A tendência, você sabe, você que conhece a palavra, a tendência é cada vez piorar mais. É piorar mais. Por quê? Porque está abrindo brecha para Satanás, está abrindo espaço para quem? Para o devorador. Está colocando a sua vida em uma cisterna rota, em uma cisterna furada, que não retém água. Infelizmente, irmãos, é assim que as pessoas vivem. Não, Senhor, quando eu ganhar mais, aí eu contribuo. Por enquanto eu estou ganhando muito pouco. Aquela historinha do rapaz que disse para o pastor: pastor, eu vim lhe comunicar que eu vou ter que parar de devolver o dízimo por 10 meses. Por quê, meu filho? É porque eu preciso de uma bicicleta nova para mim trabalhar, e eu não tenho como pagar a bicicleta. A única forma é eu parar de devolver o dízimo, que a prestação é exatamente o valor do dízimo. Mas, meu filho, você vai estar abrindo brecha para o devorador. Que devorador, pastor? Deus vai entender, eu preciso da bicicleta, eu tenho que trabalhar com essa bicicleta. Quando eu terminar de pagar a bicicleta, eu volto a dizimar normalmente. O pastor não pode obrigar a pessoa, isso é uma questão dela com Deus. Aqui na nossa igreja, por exemplo, nós não identificamos o dízimo. Eu não sei quem dizimou e quem não dizimou. Deus sabe, pode ver o envelope aqui, não tem o nome de ninguém. Eu não fico controlando para ver. E Deus não tem deixado faltar recurso aqui, né? Deus tem feito sair água da rocha aqui que você nem imagina. O rapaz comprou a bicicleta e cuidava daquela bicicleta, lustrava, lavava, botou um bocado de equipamento, bandeirinha, espelhinho, luzinha. A bicicleta era um brinco, ele para cima, para baixo, continuava indo na igreja. Mas todo mês, ele, em vez de dizimar, pagava a prestação da bicicleta. Um dia ele terminou de pagar, foi na casa do pastor, disse: pastor, eu vim me avisar, conforme eu prometi, acabei de pagar a última prestação da bicicleta. Foi, meu filho? Foi. A partir do próximo mês, vou voltar a dizimar. Estou com a bicicleta paga, no próximo mês eu vou voltar a dizimar. Amém, meu filho, Deus te abençoe. E o pastor ficou olhando, e ele saiu na bicicleta, e tinha um outro irmão que morava próximo, estava na frente da casa, ali molhando as plantas, e o irmão da bicicleta parou, encostou a bicicleta na calçada, desceu e foi conversar com o irmão. A filhinha do irmão estava brincando ali pela frente. Nisto, a criança deu um grito. Eles olharam, um homem tinha subido na bicicleta e desapareceu. E ele sai correndo a pé e tal, mas não conseguiu. O outro na bicicleta desapareceu, voltaram e disse: minha filha, que foi? Aquele titio sem dente subiu na bicicleta e saiu correndo. O titio sem dente, ninguém sabia quem era. E o pastor olhou
e disse: bom, eu sei quem é o titio sem dente, né? Nós sabemos quem é o titio sem dente que levou a bicicleta dele. É o devorador. A palavra de Deus é tão clara. Se você não consegue ser fiel no pouco, não vai conseguir ser fiel no muito. Amados, nesta noite, 3 artimanhas de Satanás cruéis, elas foram explanadas nesta mensagem. Primeiro, não vá longe na sua vida espiritual. Segundo, não envolva a sua família. Não se preocupe com ela. Se Deus tiver que salvá-la, vai salvar mesmo. Para que se preocupar? Terceiro, também não envolva a sua área financeira. São 3 artimanhas de Satanás para tirar você, sua família, da presença do Senhor. Eu quero concluir dizendo o que Paulo disse lá em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 11. Ele diz mais ou menos assim: olha, preste atenção, não ignoreis as ciladas de Satanás. Não ignoreis as ciladas de Satanás. Nós não devemos ignorar as suas artimanhas, as suas maquinações, os seus ardis. Por que é que muitos crentes sinceros se dizem tão desejosos de ir mais longe na sua vida de oração, de santificação, de consagração, mas não conseguem? Por quê? Por que será? Porque a maioria não é fiel. Satanás tem armado e amarrado essas vidas de uma forma que muitos têm cedido a essas imposições. Mas eu quero lhe dizer, querido ouvinte da palavra de Deus, que chegou a hora de quebrar essas amarras. E você pode fazer isso com Jesus ao seu lado. Quebrar esse jugo. Eu quero lhe dizer que é hora de ser liberto. É hora do seu êxodo. É hora de se envolver na obra de Deus com tudo que você tem, que na verdade foi Deus quem te deu. Honre a Deus com seus bens. Envolva a sua família, ao contrário do que Satanás diz, pise na cabeça dele. Envolva a sua família de forma que você também possa dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Queridos, é hora de sair do Egito e ir cada vez mais longe na sua caminhada espiritual rumo à nova Canaã. Para isso, não ceda mais às imposições do inimigo. Que Deus abençoe a você e a mim, não só hoje, mas em todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Igreja Batista Novo Horizonte. Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Por não aceitar meus próprios erros, rejeitei o teu afago e o calor dos braços teus. Caindo num abismo tão profundo, parecia o fim do mundo, não tinha como sair. O inimigo preparou os laços para fazer em pedaços a minha vida e me destruir. Mas o Senhor quebrou os laços que Ele fez, me fez livre outra vez e hoje canto, sou feliz. Hoje sou guiado pela sua mão e é somente dele o meu coração. Se o inimigo se levantar contra mim, 7 vezes cairá ao chão. E se alguém também tentou te destruir, perderá e vai ser derrotado. Porque quem deu vitória a você e a mim é Deus, é forte, está do nosso lado. O inimigo fugirá ao ver o brilho dessa luz, e você
abençoado por Jesus. Por não aceitar meus próprios erros, rejeitei o teu afago e o calor dos braços teus. Caindo num abismo tão profundo, parecia o fim do mundo, não tinha como sair. O inimigo preparou os laços para fazer em pedaço a minha vida e me destruir. Mas o Senhor quebrou os laços que Ele fez, me fez livre outra vez e hoje canto, sou feliz. Hoje sou guiado pela sua mão e é somente dele o meu coração. Se o inimigo se levantar contra mim, 7 vezes cairá ao chão. E se alguém também tentou te destruir, perderá e vai ser derrotado. Porque quem deu vitória a você e a mim é Deus, é forte e está do nosso lado. O inimigo fugirá ao ver o brilho dessa luz, e você será abençoado por Jesus. O inimigo fugirá ao ver o brilho dessa luz, e você será abençoado por Jesus. O inimigo fugirá. Programa Momentos com Jesus.